Clássico, jogo único. Dá pra confiar nisso aqui? Resultado final é meio perigoso, Não né? dá, né? Enfim, tudo pode acontecer, é só mata. Tá uma disparidade grande das odds. Clássico, na Itália, tem Milan e Roma, né? Jogo bem interessante, Copa da Itália. É aí semana de Copas, né? Quarta de Copas. E a gente vai colocar na tela as informações do jogo, né? Porque o jogo é quarta, 5 horas da tarde, lá no San Siro, quartas de final aí da Copa Itália. Pois é, joguinho da Copa Italiana, duas equipes muito tradicionais do futebol italiano, né? A Roma não faz uma temporada tão absurda assim, até deu uma melhorada, né? O recorte recente da Roma ele é interessante, porém jogo único lá no San Siro, tarefa complicada para a equipe da capital. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena agora, vamos dar uma olhada nos últimos confrontos, né, das duas equipes. Você viu entre eles, né? A gente vai até ver aí. No clássico, né? Vamos lá pela ordem, né? Pelo campeonato italiano, Milan e Inter 1-1, né? Sim. Empate lá no San Siro. Aí o Milan perdeu do Dinamo Zagreb 2-1 pela Liga dos Campeões, até se classificou, né? Mas caiu posições. E aí tivemos vitória contra o Parma 3-2, vitória contra o Girona, placar magro 1-0, derrota aí contra a Juventus por 2-0, aí venceu o Como 2-1, empatou com o Cagliari. Esse jogo não Faz foi um tão tempinho recente. já, 1-1. Não, mas foi em dezembro, final Dezembro, porque, cara, teve muito jogo, realmente, muito jogo, daqui pra lá. realmente. E outro ponto, tá? O ambos marcam batendo com uma frequência surreal, tá? Cara, ele teve uma sequência aqui que bateu 5 jogos seguidos, aí deu uma destoada, ficou 2 jogos sem bater, e bateu nesses últimos 3 também. Ou seja, em 8 dos últimos 10 jogos do Milan, o ambas marcam acabou acontecendo, tá? E o sistema defensivo deixando a desejar, né? Levou em 9 de 10. E o ataque marcou em 9 de 10, no caso também, né? E aí, nos clássicos recentes, né? Tirando esse contra a Juventus, o ambas marcam bateu contra a Inter. 2 vezes, Duas porque teve vezes. a Supercopa. E contra a própria Roma, né? Contra a Roma também bateu. E acho que bateu uma vez na semifinal, né? Da Copa da Itália. Antes da final, né? Bom, vamos... Da Supercopa. Da Supercopa da Itália. Roma empatou com o Napoli 1-1, né? Napoli líder. Sim. Não é um resultado que dá pra dizer que é ruim, né? Aí venceu o Eintracht Frankfurt, né? Vitória importante. Grande A vitória. Roma estava ameaçada, inclusive, de não se E o classificar. Eintracht era o vice-líder antes de começar a rodada. 2-0. O Udinese venceu fora de casa 2-1. Aí contra o AZ Alkmaar perdeu por 1-0. A Roma é aquilo, né? Em casa ele vence todos os jogos, basicamente. E fora, aí depende. Mas o ambas marcam acontecendo também com muita frequência, tá? Isso. A gente tem aqui uma estatísticazinha boa de ambas marcam a favor também da Roma, batendo na maioria dos últimos jogos aí da equipe da capital. Dito isto, momento Bet Nacional, clássico, jogo único. Dá pra confiar nisso aqui? Resultado final é meio perigoso, Não né? dá, né? Enfim, tudo pode acontecer, é só mata. Tá uma disparidade grande das odds, mas, cara, é jogo único no San Siro, né? E a temporada do Milan, ela é melhor do que a da Roma. O recorte recente, o da Roma é até um pouquinho melhor, eu acho, tá? Mas o Milan teve jogos mais complicados também, eu diria. Venceu a Supercopa, né? Venceu a Supercopa... Não, ele enfrentou a Inter de Milão 3 vezes nessa temporada, não perdeu nenhuma, né? Isso, Ele venceu lá no primeiro turno, empatou em 1-1 essa última, venceu na Supercopa. Ou seja, tá se dando bem aí em clássicos, mas o ambas marcam acontecendo com frequência. Esses 3 jogos com a Inter de Milão, por exemplo, o ambas marcam bateu em todos eles. E eu acho que é a tônica para esse confronto, velho. A gente tem um ambas marcam aí pagando 1,71, tá? Eu considero uma oddzinha muito boa. A Roma deu uma melhorada aí nesse retrospecto recente. O ambas marcam vem acontecendo com muita frequência nos jogos dos dois times, principalmente do Milan. Bateu em 8 dos últimos 10, 80% aí dos últimos jogos do Milan. Ambas marcam acontecendo e é jogo único, então tende a ser uma partida mais movimentada naturalmente, né? Então ambas marcam cotaçãozinha 1,71, ao meu ver, melhor pedida para esse confronto. Muito bem, então 50 aí no ambas marcam no clássico entre Milan e Roma pela Copa da Itália.